de você ficar fora do arrebatamento? Você já pensou? Ou você entra em acordo com o concílio e faz a vontade deles, ou você não tem nenhum direito, nem sequer de um copo d'água. Aí é o grande aperto. O profeta disse, na mensagem era de Pérgamo, não, está comigo aqui, a mensagem. Deixa eu ver. Era de Esmirna. Eu não sei se eu estou com ela aqui. Ele fala, está aqui, está aqui. Não, está aqui, é Pérgamo. Deixa eu ver se é Pérgamo ou Esmirna. Eu acho que é Pérgamo. Pérgamo, deixa eu ver aqui. De uma carta que o profeta ditou as palavras do Espírito, não é Esmirna. Deixa eu ver aqui, é parágrafo 50, se tiver lá, é exatamente, isso mesmo. Eu estava falando com o pastor Samuel, isso aqui foi o Espírito Santo que disse, tá? Já que é uma escola, vamos entrar já nela, o profeta fala estas palavras. Certa noite, enquanto buscava o Senhor, o Espírito disse-me para apanhar a minha caneta e escrever. Quando peguei a caneta para escrever, seu Espírito me deu uma mensagem para a igreja. Quero anunciá-la para vocês. Ela tem a ver com a palavra e a noiva. E quando chega aqui, no parágrafo 66, ou 65, e o 66. Aí o profeta disse assim, o estranho comportamento, deixa eu ver se é aqui. Sessenta e seis. 66. Eu creio, de acordo com Apocalipse 13, 16, que a noiva terá de parar de pregar. Isso foi o Espírito Santo falando e o profeta escrevendo. A noiva terá de parar de pregar, porque a besta está exigindo a marca na mão ou na testa, para garantir a pregação. Para garantir a pregação, ela exige uma marca. É um regime que você tem que se enquadrar para ter liberdade, para pregar. E eu acredito que vai ser tão sutil, que a grande parte do povo da mensagem vai tomar essa marca. Porque ele não vai vir assim, puf, de testa. Uma lei que abaixa a coisa e sanciona ela, não, vai ser muito sutil. Aí ele fala, as denominações receberão a marca, ou serão fechadas, forçadas. Agora, então virá o cordeiro para a sua noiva e julgará o mundo. Quer dizer, por que a noiva tem que parar de pregar? Porque eu pensei comigo isso. Olha, nós temos a abertura da palavra de uma maneira estrondosa. É só você ver o que estamos pregando. E se nós continuarmos pregando a abertura da palavra, o João, meu neto, vai ser pastor. Pregando o que eu estou pregando hoje, a igreja vai estar aqui. Fé para o rapto está onde? Nas mensagens. Deixa essa mensagem ser tirada, aí você vai ver essa fé se manifestar. Essa mensagem que esteve em nossa mão por longos anos, ela vai sair do livro e vai encarnar.
como a palavra saiu da Bíblia e encarnou. Então esta mensagem não, papel e tinta não vai funcionar mais, porque ela está encarnada. Por isso que sem a mensagem, nós não vamos ter nenhuma dificuldade, porque você já está com a mensagem guardada aí dentro, em forma de fé. Aí vai manifestar a igreja eleita. Aí que vem que a palha será queimada e o joio também será tirado e queimado. Não vai ter nenhum manufaturado, não vai ter nenhum falso, não vai ter, só a igreja pura, sem uma mácula, sem uma mistura com qualquer outra semente. Só que esta igreja não está reunida, sentada nesse banco aqui, como estamos nesta manhã. Vai estar cada um distante do outro. E não tem mais liberdade para ter nem sequer um acesso à internet, é proibido. É o tempo, então, que Deus vai usar um sistema muito mais avançado que a internet, a palavra falada, a ressurreição dos mortos, e esta fé que está prometida, essa plenitude, esta adoção do Espírito, tomará esta igreja. Aí acontece aquilo que está na mensagem Três Classes de Crentes, 97, que Deus fundirá um batismo nela, e que ela fechará e abrirá o céu quantas vezes ela quiser, chamará os mortos. Mas ela não está mais reunida numa igreja, a igreja está fechada, e cada um está na sua casa, nos seus afazeres, porque para manifestar esta fé, tem que essa porta fechar. Tem que haver uma proibição. Aí vai manifestar a verdadeira semente. Agora eu só quero saber daqueles que falou que era uma nuvenzinha de tempestade. Quero saber daqueles que duvidaram e blasfemaram contra essa nuvem aí, vão correr atrás dela, né? Porém, é outra estação, mudou, é tarde. Os pentecostais, o dia que eles correram atrás da mensagem, ela já foi. O dia que o povo da mensagem for atrás da abertura da palavra e ver a nuvem, também já foi. Nós temos que estar na estação certa, na hora certa, ouvindo o sermão que o Senhor enviou para aquele momento. Quando a igreja fechar, mudou-se a estação. Tudo que foi feito aqui já ficou no passado. Agora é tempo da manifestação daquilo que recebemos, que é o rápido. Amém? Então vamos ler a Bíblia. Vou ler uma escritura que li sexta-feira aqui, e a outra escritura que está lá em Lucas 7. Me chamou muito a atenção da coragem deste homem. 32 e 30 do Êxodo. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito,
eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Nosso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, esta escritura, esse comportamento de Moisés me chamou muito a atenção quando estava fazendo a leitura deste livro e parei para meditar. E olhando na mensagem o que Deus tem feito através do irmão Brana, aí eu lembrei o que Deus fez através de Moisés e o que o Senhor fez através de Cristo. Então, ficou bem clara esta mensagem. O porquê Moisés disse: perdoa este povo, ou risca o meu nome do livro que tu escreveste. Senhor, tenho por mim um homem muito corajoso e de um amor extremo pelo povo que ele tinha tirado do Egito, conhecendo as condições daquele povo, sabendo como eles sofriam lá, e agora estão prestes a ser destruídos, porque eles eram inclinados ao erro, eles eram inclinados à idolatria, era um povo obstinado, que trazia a bagagem do espírito religioso, trazia a bagagem do paganismo. Pai, nós temos que nos guardar de toda a bagagem do paganismo, como Israel tinha trazido a bagagem do paganismo, e Moisés parou por eles ali na brecha. Que nesta manhã, nesse tempo que o Senhor tem nos concedido aqui, que o Espírito Santo nos ensine a ser melhor cristão do que fomos até neste dia. Oramos, pedimos perdão por nossos pecados e que não haja nenhum embaraço para o Espírito Santo tratar conosco. No nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amados. Eu quero dizer para vocês que aquele povo morreu. Deus nos matou ali, mas continuando a leitura, Deus disse: eu vou visitar eles. E Deus cuidou deles, e Moisés amava aquele povo a ponto de dizer assim: eu sou parte deles, se vai destruí-los, destrua-me junto com eles, risca o meu nome. O Senhor responde a Moisés assim: sim, aquele que pecar contra mim, eu riscarei o seu nome. E Moisés não tinha pecado contra Deus, então Deus não podia riscar o nome de Moisés, mas daquele povo ele podia. E todos aqueles idólatras morreram. No espaço de 40 anos, não ficou um, e eles não entraram na promessa. Não morreram na hora, continuaram. Moisés os guiou. O pilar de fogo, a nuvem, água da rocha, Deus supriu eles de todas as suas necessidades. E depois o Espírito Santo diz no livro de Hebreus: todos eles estão mortos e separados de Deus. Mas eles trouxeram uma outra geração. Entenderam? Eles trouxeram uma outra geração.
a geração que saiu do Egito de 20 anos para baixo entrou na terra. E a geração que nasceu no deserto, que não viram as maravilhas que Deus fez no Egito, também entrou na terra. Mas os que tombaram foram aqueles velhos combatentes. Morreram, separados de Deus. Agora, Deus não fechou a porta para eles. Eles continuaram comendo maná, eles continuaram sendo abençoados. Bênçãos naturais. Foram guerreiros, batalharam por Israel, mas morreram, perdidos. Por causa daquele ato, por causa daquela situação ali, porque Moisés estava 40 dias na presença de Deus, para receber de Deus a maneira pela qual o povo seria guiado. E eles disseram: e esse Moisés, onde ele está? Ele morreu. Porque um homem não pode ficar 40 dias na montanha sem comer e sem beber. Ele está morto. Mas Moisés estava na presença de Deus. Deus desceu no monte e Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, até que Deus deu a ele os 10 mandamentos. Ele estava lá. Quer dizer, o homem na presença de Deus não precisa de água nem de pão. Ele tinha o alimento. Por isso que Deus deu em visão para Moisés o tabernáculo. E se nós lermos detidamente como era a ordem sacerdotal e como era o tabernáculo construído, olha, Moisés pensou: mas como que eu vou fazer isso? Tem obra de ouro, tem obra em madeira, tem obra em prata, tem obra de tecido. Eu não sei fazer nada disto. Deus disse: eu vou dar um homem chamado Oliabe para você, e um homem chamado Bezalel. Eles vão ser artistas. Deus levantou aqueles 2 homens como artistas, para trabalhar com ouro, com prata, com madeira. Deus levantou pessoas para fazer a túnica do sacerdote, para fazer o véu. Então Moisés tinha tudo na mão, as pessoas para a construção do tabernáculo. Deus também levantou um povo, lá nos dias de Paulo, e a igreja caminhou toda essa temporada de 2000 anos, mas levantando pessoas capazes de, no seu ofício, na sua ocupação, fazer o que lhe é devido fazer. Por isso que nós temos o quíntuplo de Efésios. Nós temos apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. 5, tá? Homens que Deus levantou para esta causa, para esta obra. Então Deus não levanta um povo e deixa o povo à mercê dos problemas, à mercê das lutas. Deus capacita homens para aquele serviço, naquela estação, para aquele tempo, em favor do seu povo. Por isso, se você lê exatamente a construção e a maneira que foi feito o tabernáculo, tinha que ter realmente homens capazes. Salomão, quando foi fazer o templo, ele enviou pessoas ao redor do mundo para trazer madeira, ouro, prata, tá? E quando chegou a madeira para a construção do templo, ela já veio exatamente no lugar e na medida. Como que ele enviou, ele tomou o desenho e mandou para tal país, para tal rei, e o rei olhou assim: ele quer madeira nesse corte aqui, nessas dimensões. Então a madeira ia pronta. E quando chegou em Israel, que estava todo o material ali, não teve nenhum martelo batendo e nenhum serrote cortando, não tinha barulho nenhum. O templo foi levantado sem nenhum barulho,
ninguém viu. Quando eles viram, o templo estava pronto. Deus estava fazendo isso através de Salomão, e os homens sábios que Salomão tinha ao seu redor, porque a sabedoria de Salomão foi estendida aos que estavam ao seu redor. O que Deus fez através de William Branham foi estendido a todos os filhos de Deus nesta hora. O que Salomão era, os homens que estavam com ele sabiam. O que o Senhor Jesus Cristo foi, ele passou para os seus apóstolos depois do dia de Pentecostes, realizando as mesmas obras. Será que Deus mudou? Aquele Deus que levantou o paralítico da porta formosa através de Pedro, aquele Deus que abriu a porta da cadeia, aquele Deus que enviou um terremoto para livrar Paulo e Silas da cadeia, esse Deus é o mesmo Deus. Ele está operando hoje conforme a necessidade do nosso tempo. Ele está operando hoje conforme a necessidade desta estação, desse momento que estamos vivendo. Por isso que ele tinha que revelar a pessoa de Jesus Cristo. Quando você lê no livro de Apocalipse, as 7 estrelas, 7 candeeiros, e você vai ver 7 estrelas, eram 7 mensageiros, que era a luz para aquele tempo dele. 7 candeeiros estavam ali. Agora, 7 igrejas ao longo das eras. Tudo isso passou. Lutero, o que eu vou entender aqui? O que eu vou... Não entendo isso. Não era para Lutero entender, não era para o Wesley entender, e nem era para os pentecostais. Viria um tempo que Deus ia tirar de trás do véu e trazer esta mensagem para você ter uma experiência e conhecer a pessoa de Jesus Cristo através de sua palavra. Não se conhece a Cristo de outra maneira, por outro canal. O canal que conhecemos a Cristo é pela a palavra revelada, e para termos isto, Deus enviou o mensageiro, enviou a sua mensagem, e você começa a ler a Bíblia, ler a mensagem, e cada versículo que você lê, você encontra Jesus, em cada parte da Bíblia, em cada versículo da Bíblia, cada mensagem que você lê, você vê a inspiração de Deus falando com o profeta para pôr isso na igreja. E Deus levantou uma igreja capaz de assimilar essas coisas, de ver atrás do véu, porque Jesus foi tirado de trás do véu e colocado desvelado diante de nós. Por isso ele pregou a mensagem: o desvelar de Deus. Deus desvelado, Deus revelado, a palavra aberta, a palavra revelada na hora final, para trazer fé de trasladação, fé para arrebatamento. Por isto que cada madeira não precisou fazer ajuste, simplesmente tinha o lugar dela, era só colocar, já vinha prontinha. Deus reuniu o seu corpo através de 7 eras, cada um no seu lugar, cada mensageiro no seu dia, cada mensageiro no seu lugar, cada crente no seu lugar. Não tem, se colocasse uma madeira com um corte diferente, talhada diferente, não encaixava ali. Tinha a madeira certa, do país certo, e feito pelo homem certo, e exatamente no lugar dela. Pode ler lá que não teve barulho de martelo, nem de serrote, porque tudo chegava pronto ali. Assim, Deus falou conosco através da pirâmide lá do Egito, de Enoque, que uma coisa difícil de entender é geometria. Ela tinha 4 lados, só que ela vai se inclinando. Ela tem uma base e vai se inclinando até a última pedra, não vai? Para quem conhece um pouquinho de geometria, que é a minha obrigação saber sobre isso, na minha profissão, do irmão Jorge ali, você percebeu a dificuldade? De cada pedra, ela tem que ter corte assim, né, no paralelo, e assim, no ângulo certo. Meu Deus,
É uma obra, não sei se o engenheiro faria hoje, calcular cada pedra daquela, levantando e colocando aquelas pedras. O profeta diz que nem uma gilete cabe entre uma e outra pedra. Mas você percebe, se ela vai subindo, a pedra vai diminuindo. Se ela vai subindo, os ângulos vão ficando mais agudos, tanto na parte superior, como nas laterais, e como na parte de baixo. Como que eles podiam, irmão Jorge, talhar pedra com tanta precisão? Que ferramenta eles tinham? Hoje, você pode pegar e fazer uma forma, e fundi-la ali, mas lá é pedra no duro, lavrada. Não foi a sabedoria humana, não foi a mão do homem que fez aquilo, que ela foi Deus. Enoque só foi dizendo que as pedras entrassem nos seus lugares, e Enoque foi o homem que tem maior experiência com Deus. Ninguém teve uma experiência como Enoque, por isso é chamado a pirâmide de Enoque. Agora, incrível, que ele estava fazendo aquela pirâmide perfeita, para apontar para uma igreja perfeita. Então, meu amigo que me escuta, você foi cortado no ângulo exato para ser colocado no corpo de Cristo. Por isso que nós não temos nenhum defeito aos olhos de Deus. O corte não está fora do ângulo, está perfeitamente dentro daquilo que Deus fez. Deus me fez aquilo que vocês veem, e Deus te fez aquilo que você é. Você não pode negar a si mesmo. Deus trabalhou com você, Deus te talhou através da ferramenta chamada palavra, para você estar aqui nesta manhã e descobrir quem você é. Procure na Bíblia, vê se você se encontra na Bíblia, vê se você se encontra lá com Moisés, vê se você se encontra com Elias, lá no Monte Carmelo, lá no riacho, vê se você encontra com Elias, lá na casa da viúva, vê se você encontra com João, na ilha de Pátimos. Onde você se encontra, onde passou estes homens, você passou com eles. Passamos pelo Mar Vermelho, você estava com Moisés, você estava colocando as madeiras na arca e trabalhando com Noé. Você estava com Noé, você estava com Moisés, você estava com Abraão, você estava no Monte Moriá para fazer o sacrifício com Abraão. Você estava com Enoque quando ele fez aquelas pedras, porque tudo isso era sombra daquilo que viria. A perfeição tem chegado. Nós devíamos ser mais agradecidos, ser mais crentes. Nós devíamos ser mais crentes, ser mais resolutos, ser mais determinados por aquilo que Deus nos deu, que não é pequena coisa, é grandiosa esta mensagem. Essa mensagem é Deus, essa mensagem é o céu, essa mensagem é a eternidade, essa mensagem é o rapto. Amém. Mas saber que uma geração nasceu no deserto, podia perguntar, como é que foi lá no Egito? Como é que o mar abriu? Como que veio sangue nas águas? Como que apareceram os gafanhotos? Como que foram, ou seja, como foi a morte dos primogênitos? Eles tinham que perguntar, porque eles não nasceram lá no Egito, eles nasceram na viagem. Eles nasceram na peregrinação. Eles tinham que perguntar. E aquele povo tinha que contar a história, que eles conheciam a história. Mas Israel causou 2 problemas para eles muito sérios. Primeiro, foi o bezerro de ouro. Segundo, Deus disse assim: eles vão provar da minha promessa. Nesta manhã, você
está provando, e já provou, da promessa. A promessa diz: e eu restaurarei tudo que o gafanhoto, que o pulgão, que a aruga, tudo que esses animais comeram, eu vou restaurar. Tudo que o catolicismo e o protestantismo comeu, eu vou restaurar. E ele disse: eu vou fazer essa gente saborear o que é eternidade. Então, eu vou dar um parecer para a minha igreja da hora final. Pegou numa manhã o seu profeta, que estava deitado assim, e levou do outro lado. Ele entrou na região dos seus. Ele disse: perfeito, não se descreve. Bem-aventurado, não se descreve. Nunca vi tanto amor como tinha naquela gente. Eles eram perfeitos. Era os salvos, os eleitos do irmão Branham, na mensagem dele. Ele foi lá naquela terra e veio aqui e trouxe: gente, aqui está o fruto. Eu fui na terra. Eu fui lá na terra e estou trazendo o fruto aqui. Eu abracei aquela gente. Eu abracei uma jovem linda lá, impecável, e não a conheci, e era uma irmã que eu tinha batizado ela com 90 anos. Ele contou toda a história na mensagem, além da cortina do tempo. Esse é o fruto e a evidência da terra. Agora, eu tenho maneira de falar, às vezes meio inescrupulosa. Qual é o cabeça de bagre que quer perder esse lugar? Que cabecinha é essa? Hein? Pergunta para você, o que essa cachola aí pensa a respeito disso? Que o irmão Branham veio contar uma historinha da Branca de Neve e os 300 anões. Isso, botei a mão para valer aí, né? Veio contar a história do Saci Pererê, de Monteiro Lobato. Contar a historinha, que os camaradas chegam no púlpito e começam a contar a historinha. Só conta história, e o culto termina com a história. Nós não estamos aqui para ouvir história. Estamos aqui para comer, para sentir o sabor daquela terra que é nossa. Ela lhe pertence. Agora, se o lugar é bom, vale a pena lutar. Então lá está aquela terra, além do tempo, além da morte, além da velhice, além de tudo, lá na eternidade está aquela terra. E nós podemos desfrutar de um pouquinho do céu aqui embaixo, entre os mortais. Nós podemos ler, podemos ver a manifestação do Espírito de Deus em nosso meio, nos levando para aquela terra. Não há embaraço, nós já provamos desse maná, já provamos do fruto desta terra, sabemos que ela é real e verdadeira. E não fazer como Israel, comeu da terra e pulou para trás. Diz: a terra é boa mesmo, mas te falar, lá tem uma moçada brava e briga muito bem, e nós vamos cair fora. Aquela história, né? Os gigantes de Canaã, foi eu que encarou Davi. Ele era um filisteu. Ele era daquela terra. Davi correu dele. Davi olhou para o exército de Israel, acuado diante de um homem, um gigante enorme. Olha a revelação do menino. Eu tenho uma experiência do leão, do urso. Eu tomei, tirei
da boca do leão. O leão já tinha sentido o gosto do sangue da ovelha. Arranquei da boca dele e peguei a barba e quebrei o pescoço dele. Menininho assim, de 14 anos, branquinho, ruivinho. Falou, aquela experiência lá do urso, do leão, eu vou usar aqui. Deus ungiu Davi. Davi ficou um gigante ali. Pegou apenas 5 pedras e uma funda de couro. É o que ele tinha. É cômico. É uma coisa, quer dizer, como se diz na narrativa, bizarra, né? Bizarra. Um gigante daquele porte, uma pedrinha, um menino com a funda na mão girando. Cadê Golias? Cadê o gigante? Para você ver, quando Deus unge uma igreja, quando Deus unge uma pessoa, não há gigante que não tombe diante dele. Não há problema que possa te enfrentar. Não deixa o diabo te massacrar, pisar. Não deixa o diabo fazer de você um trapo dele. Tome Deus em sua palavra. Encare Satanás no campo de batalha com a espada do Espírito, e você verá cada gigante tombar, cada problema tombar diante de você. Amém. Seja o que for, seja um câncer, seja... Deus só não trabalha com o pecado voluntário. Aí eu digo assim, como dizia o meu antigo líder espiritual: boa noite, Juca. O boa noite, Juca, até logo, acabou. Ele falava, boa noite, Juca, sai fora. Aí a gente fala, agora é tarde, a Inês é morta. Tadinha da Inês, já era. Pecado voluntário, você atravessou do outro lado. Terminou, acabou. Foi o que Israel fez lá no deserto. E Paulo traz isso em memória dos hebreus, porque Hebreus é uma carta escrita para os judeus. Trouxe em memória para os hebreus, Hebreus 6, dizendo, olha o que vocês fizeram lá. Olha o que Israel fez lá em Cádiz Barneia. Mas eles sentiram o sabor do céu, sentiram o sabor da promessa, mas não foi o suficiente para tirar o medo deles. Mas um homem chamado Josué, um homem chamado Caleb, disse, a terra é nossa, porque Deus prometeu a Abraão, nosso pai, e estamos olhando para a promessa e não para o tamanho dos gigantes. Nós temos que orar, olhar para a promessa. Agora, o que Deus queria fazer com Moisés era o seguinte: diante de Israel, Deus estava passando para Moisés autoridade. Autoridade. Risca o meu nome. Não vou riscar porque você não pecou. Toma esse povo e atravessa o deserto. Então, tudo que Moisés falava, Deus dizia para Moisés, vai lá e faça, Moisés. Então, Deus conferiu a sua autoridade, dizendo assim, veja bem, aqui na mensagem, eu vou entrar naquela mulher lá agora, aquela mulher, ela não é a Maria de Betânia, presta atenção, ela não é a Maria de Betânia. Maria de Betânia é irmã de Lázaro. Ela também não é Maria Madalena. Aquela mulher chama Maria, ponto.
que não fala que era a Madalena, porque senão fala, Maria Madalena foi lavar os pés do Senhor, mas não fala. Maria de Betânia, irmã de Lázaro, foi lavar os pés do Senhor, também não fala, chamou ela de Maria. Então, melhor ficar com o que a Bíblia diz, foi Maria. Agora, que ela era uma mulher, porque a palavra mulher, no Antigo Testamento, era chamar mulher baixa. A palavra mulher, quando chamava, olhar para uma moça, chamava mulher, não era boa coisa. Porque a Bíblia não chamava mulher de mulher. Então, a mulher era respeitada. Se chamava mulher, como chamam os americanos até hoje. Chama pelo marido. A senhora Brana, uma meia da Brana, era a senhora Brana. Então, sempre a mulher é chamada pelo nome do homem. Tá? Nome do homem. Porque ela está no homem. Por isso que a noiva tem o mesmo nome do noivo. Porque os dois ambos são um. Ela é o Messias, ela é o Cristo desse tempo. Amém? Mas, vamos ler agora então São Lucas. Lucas 7, tá? Opa. Eu quero me ater um pouco aqui, nesta manhã. Acharam? É o 36. Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de entrar nesta leitura aqui. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia do tempo. A sexta trombeta soou, não soou? E ela liberou os ditadores, 200 milhões de demônios. Essa é a sexta trombeta. Quando os ditadores vieram no tempo da Segunda Guerra. Agora, isso é Apocalipse 9. E você passa o capítulo 10 e vai para o 11, você encontra a sétima trombeta no capítulo 11. E o arrebatamento se dá entre essas duas trombetas, a sexta e a sétima. Porque em Apocalipse 10, quem aparece? Jesus. O anjo forte desce em Apocalipse 10. 11 foi os demônios liberados, os 4 ditadores, e perseguiu Israel, levou Israel a repatriar, eles estão na sua terra. O 9, sexta trombeta. Apocalipse 10, você vê o anjo forte descendo, trazendo o livro para o profeta, devolvendo o livro para o homem. Se Adão tinha um livro na mão e perdeu, voltou para Deus o livro, o homem tem que receber esse livro de volta, porque a redenção tem que vir através do homem. Amém? Por isso que Jesus se intitulou o Filho do Homem, porque a redenção vem através do homem. Quem redime a mulher é o homem. Você pode casar com uma mulher degradada. Você pode redimi-la e fazê-la uma dama, desde que a coisa seja séria. Então aqui você percebe isto, que o sétimo anjo recebe o livro, porque você vai continuar a leitura, e um livrinho foi dado
a partir de Apocalipse 8 ao 11, 10, 8 e 11. Então o irmão Branham veio abrir o livro que foi perdido por Adão, foi aberto pelo profeta. Esse livro foi colocado, dado aos eleitos. Que livro é esse? A Palavra Aberta. Para você descobrir neste livro que o seu nome está lá. Para você descobrir que esse livro, quem resgatou foi o Cordeiro. E o Cordeiro veio, venceu e devolveu este livro para a raça humana. O arrebatamento se dá então entre a sexta e a sétima trombeta. A sétima trombeta tem o rapto da igreja e a vinda de Elias e Moisés. Nós estamos exatamente em Apocalipse 10, entre uma trombeta e outra, finalizando o tempo, porque em 63 o livro foi aberto, em 63 foi requerido, e Deus acordou, despertou a semente dele ao redor do mundo, até que chegou aqui, chegou a nós. Ter a bem-aventurança de olhar em Apocalipse do primeiro até o último capítulo, você lê e entender. João estava na ilha de Pátimos, e o Senhor disse para ele: João, sela este livro. João selou. Quando veio para Daniel, Daniel disse o Senhor: sela este livro, Daniel, que é para muito tempo ainda. Veio para João, João disse, o Senhor disse: João, sela, não escreva. João selou. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o livro não está mais selado, o livro está aberto. Este livro aberto revela e mostra a noiva, mostra os eleitos. Você se encontra neste livro. Este é o livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ali está. Então o livro não está fechado, o livro está aberto. Quero deixar uma coisinha a mais aqui. Se o livro está aberto, então, se você recebe o livro, você vai saber o que o livro significa. Os selos fechados, ninguém sabia de nada, como os reformadores nada sabiam. Mas quando chegou no sétimo anjo, o livro foi aberto, para você descobrir exatamente o que está escrito nesse livro. Por isso que a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia para o irmão Branham, depois que os selos foram abertos. Para nós tornou-se uma nova Bíblia, depois que recebemos a mensagem também. Ela foi vivificada, esta palavra foi encarnada. Esta palavra está encarnada no eleito. Quando ele lê esta palavra, está lendo a respeito dele mesmo. Amém. Agora, o que eu quero dizer com isto, se o livro está aberto, então Adão tinha um livro, não tinha? Adão tinha dificuldade para fazer chover ou parar a chuva? Adão tinha dificuldade para fazer uma árvore mudar para lá e para cá? Adão tinha domínio total e completo de toda a natureza, porque ele tinha um livro. Ele perdeu o livro, foi recolhido para o seu dono original, e Jesus, o Cordeiro, conquistou esse livro para nós, não é? Mas preste atenção, se o livro está em nossa mão, então é hora de criar esquilos, é hora de parar a tempestade, é hora sim dos mortos se levantarem, não os mortos na congregação que cai duro aqui, mas os mortos que estão lá, na sexta dimensão, passar do lado de cá. Então é tempo da palavra. Nós não temos, temos bons e maravilhosos sermões, bons e maravilhosos ensinamentos, isso é ótimo, mas isso tem que viver, tem que ser vivido, isso tem que se tornar real, não é apenas um bom sermão, é viver e ver sermão vivendo. Então o desespero de qualquer pessoa nesta hora é fazer a sua palavra se manifestar, amém? Haja esquilo e lá estava o esquilo, amém?
Então é hora de você falar e esta palavra se materializar. Por isso que o sermão, até aqui é sermão, mas esses sermãos estão cortados, estão por poucos dias, por melhor que seja o pregador, por mais que eles discorram os mistérios e destrinche a Bíblia inteirinha, não é isso ainda. Eu quero perguntar para a minha igreja, o quanto que Ratzinger conhecia dos 7 selos? Foi em 69 aquilo. Mas ela vivia o que o profeta ensinava. Quem falou a palavra? Foi o irmão Branham ou foi Ratzinger? Foi Moser. Ela sabia de 7 trovões? Não estava aberto ainda. Ela conhecia os 7 selos? Não. Mas se Moser vivesse depois do ano 63, como estamos vivendo hoje, ela creria nos 7 trovões, nos 7 selos, como nós cremos. Então, não é quanto o sermão é eloquente, é o quanto esse sermão vai viver, manifestar. Não é ser um tagarela para baixo e para cima. É, Espírito Santo me falou, o Espírito Santo me disse, mas que Espírito Santo é esse que fala e não resolve nada? O Espírito Santo falou para mim fazer isso, mandou varrer a cozinha hoje. Catá. O Espírito Santo hoje falou para mim levar os meus filhos na escola. Então eu vou levar, porque ele falou para mim lá no quarto, leva os seus filhos na escola hoje. Aí você vai lá e leva. Para de brincadeira. Para de brincadeira. Tá? Isso é uma coisa que é natural do dia a dia. É a nossa responsabilidade, nosso compromisso. Agora, se o Espírito Santo dizer para mim, faça aquela árvore voar para cá, ela vai passar. Fala para esse câncer sair agora, ele vai sair. Tá? Aí é o Espírito falando para a manifestação dessas coisas grandiosas. As pessoas estão confundindo o Espírito Santo com a sua própria intelectualidade, confundindo o Espírito Santo com religião. Eu já vi, e você também já viu, o Espírito falar e acontecer, e vi por diversas vezes a palavra se manifestar. Tá? E em coisas que edificam e que ajudam. Mas estamos chegando a um tempo que a Bíblia vai ser fechada, meu amigo. E se eu estiver vivo aqui, a minha voz está em silêncio. Porque tudo que Deus tinha que fazer, foi feito. Ou nós recebemos isso agora, ou perecemos. Eu não sei quanto vocês estão entendendo. Eu só sei que a minha função, o meu trabalho, o meu ofício é esse, de mostrar. O dia. Eu quero advertir você de uma coisa aqui, ó. Quando você pegar a tesoura para cortar o seu cabelo, ele já te viu fazendo isso. Só se cumpriu. Quando você pega o que é de Deus e usa para o seu benefício, Deus já viu aquilo. Já viu. Só está se cumprindo. Por que Deus nunca viu muitas irmãs com a tesoura na mão? Por que o Senhor nunca viu você sonegar aquilo que é dele, reter o que é dele? Por que Ele nunca viu? Porque você nunca fez. Porque você nunca fez? Por isso. Mas se você fez, Ele já viu. Por quê? Porque o profeta falou assim, olha,
há tantos anos atrás, a senhora estava dentro de um Chevrolet, lá na estação do trem, lá numa porteira, lá numa cancela, estava lá adulterando com um homem. Fazia 20 anos já. Por quê? Foi na guerra. A guerra foi em 45. Ele falou isso, foi depois dos anos 60. Há 20 anos atrás, eu vi o senhor entrando naquele carro, com aquele homem assim, a cor do carro é essa. Deus traz aquela cena diante do profeta. Entendeu? O que eu já fiz, Deus viu. E o que eu vou fazer, Ele já viu também. Nada é oculto diante dEle. Agora, eu não vou estufar o peito e mostrar os meus músculos e dizer, eu não vou fazer, Senhor. Vai fazer sim. Porque a palavra do homem não vale nada. Mas se o Senhor disse, você não vai fazer, você não faz. Se Ele disse, você vai fazer, você vai fazer. Josué, põe esse povo na terra, 2,5 milhões. Então você o responsável por pôr a arca na frente e pôr o povo na terra, e derrubar esse muro aí, e desbaratar todo inimigo dessa nação. Josué foi lá e fez. Elias, fala para o céu parar, segundo a minha palavra, céu para, orvalho não caia mais, e vou lá para o riacho. Pronto. Levanta agora, Elias. Tem uma mulher que tenha o mesmo calibre seu. Eu vou te levar na casa dela. E Elias foi na casa daquela mulher. E ela não questionou. Escuta, você... É incrível que aquela mulher não era judia. Eu falei sexta-feira aqui. Aquela mulher era uma sidonita. Ele foi uma mulher gentia. Ele pega... o livro, ontem eu falei sobre isso, ele pega o livro de Juízes, que era o tempo da bagunça, apontou para Laodiceia, era uma confusão. O último sacerdote foi Eli. E o que ele fazia? Colocou seus filhos sacerdotes, eles se prostituíam, adulteravam com as mulheres, roubavam oferta, era o sacerdote de Eli. Um dia, os filisteus, Deus mandou vai invadir Israel, e o filisteu vai invadir Israel, e saem os 2 filhos de Eli, a arca na frente, os filhos de Eli morreram, e a arca foi tomada, e Eli caiu, quebrou o pescoço, acabou a Laodiceia, acabou Eli. Agora Deus vai levantar um homem, que representava Cristo, rei, juiz, sacerdote. Então era Samuel. Deus levanta Samuel, e Samuel governou, e não faltou nada para Israel, e todos os problemas de Israel iam até Samuel, e resolvia os problemas. Ele oferecia sacrifício, ele julgava Israel, era uma maravilha, até que Israel disse, escuta, os filhos desse homem aí não está com nada não, dá só problema para ele, vamos depor. Foi lá e tiraram Samuel. Juízes 8, tá, vocês viram o fim disso, né? Tire Jesus da sua vida, tire essa mensagem da sua vida, e você vai ver o preço disso. Olha o preço que Israel pagou, ficar sem a arca, no reinado de Saul. A arca só voltou no reinado de Davi. A arca nunca veio para a igreja, nenhum movimento. O mais próximo foram os pentecostais, que não trouxeram a arca, mas o irmão Brana trouxe a arca. O profeta do Senhor, o nosso Josué, trouxe a arca e colocou no seu lugar, e a ordem é essa: atravesse o rio, entre na terra, lá está a promessa. Essa é a ordem. Amém? Eu não li ainda, então vou ler. Lucas 7, 36. E rogou-lhe um fariseu que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés
com lágrimas, enxaguava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés, ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, mas falava para ele mesmo assim, ó, o pensamentinho dele, dizendo: se este profeta, ou seja, deixa eu botar a leitura, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondeu Jesus e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhe a ambos. E dize: pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O quadro, eu escrevi muito sobre isto. Isso está na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Vou gastar meus 20 minutos aqui agora nisto. Pondo-nos ao lado de Jesus, vamos ver o que o profeta falou a respeito desse camarada aqui, desse traste aí, né? Depois que ela terminou o trabalho que ela estava fazendo, então ele olhou para aquele hipócrita de pé lá atrás, estava tentando difamar o seu nome, disse: Simão, tenho algo para dizer. Não para lhe dizer, não para ela, mas para você. Você de pé atrás em seu coração, esta é a razão pela qual me trouxe até aqui. Você não tem nenhum companheirismo comigo. Não sabia disto? Não sabia eu disto? Porque você me trouxe aqui embaixo, me assentou aqui atrás para criticar de mim. Deixe-me. Você nunca me deu água para lavar os meus pés. Nunca me deu nada para me confortar. Eu assento aqui ansioso, com dores, nunca me deu nenhum azeite para a minha face. Ficou envergonhado de me dar um ósculo de boas-vindas, ou de estreitar a minha mão. Ficou envergonhado diante de seus companheiros. Ficou envergonhado
de fazer isto. Esta mulher, desde que ela entrou, ela nada fez a não ser esfregar meus pés e banhá-los com suas próprias lágrimas de seus olhos, os enxugou com a toalha, que eram os próprios cabelos. Então eu apenas lhes mostrei se sou um profeta ou não. Aí está. Ele pegou e começou a contar os intentos e os pensamentos que estavam no coração de Simão. Você pensou isso, você fez isso para me envergonhar, assim, eu sei que você está pensando. Foi discernindo os pensamentos daquele homem. Virou para aquela mulher e disse: os teus pecados estão perdoados. Aquela mulher é uma história das maiores que eu posso encontrar nas Escrituras. Como que ela podia saber que aquele era o Messias? Pois era um homem comum, não tinha uma veste diferente, não pertencia a nenhuma religião. Como que ela sabia que ele precisava de lavar os pés? Como que ela sabia que ele precisava ser ungido? Todo o trabalho de uma boa recepção de um judeu é lavar os pés e colocar um unguento na pessoa, perfumar para receber bem a visita. Simão não recebeu em sua casa, convidou para escarnecê-lo, mas aquela igreja, aquela mulher, que era uma prostituta, fez esse serviço. Ela recebeu Jesus na sua casa, na sua alma, porque ele perdoou os seus pecados. E ela recebeu aquele perdão naquela hora. É um quadro para parar e pensar, de discernimento dela. Esse é o Messias, eu encontro vida eterna nele, eu encontro perdão nele. E ele está num lugar difícil de acesso, é uma casa de gente rica e grã fina. Como que eu entro aí? Ela entrou, ela levou os preparos, ela levou o cabelo como toalha, ela levou unguento para ungí-lo, ela fez sim o papel do lacaio, do lavador de pé. Simão está no inferno nesta hora, e ela está na glória. Agora, a lição que eu tirei desta mulher foi dela receber o perdão. Ela foi com aquele propósito de ser perdoada, e ela foi perdoada. Porque era o tempo que o Messias, a palavra, estava passando na terra em carne. Ela não teria outra oportunidade. Ela avançou, porque disse: se eu perder essa, eu não vejo mais. Então, nós estamos tendo uma oportunidade, sim, porque o Messias está passando na terra, através dessa mensagem, nesta manhã, neste culto, nesta igreja, nesta hora. É a sua oportunidade, amém? Agora, ele permitiu que ela fizesse o serviço. Ela não estava interessada em fama, dinheiro. Ela só queria ser útil. Foi o menor serviço que uma pessoa pode fazer. Qual que é o serviço? O pior serviço e o menor serviço? Quem fazia era um homem chamado lacaio. Um camarada que não aprendia nada, não prestava para nada. Você não vale nada, não aprende nada. Então vou te pôr para lavar pé aqui, só serve para isso. Então lavar os pés era fácil. Ela fez o menor serviço que uma pessoa pode fazer, e foi o maior da história.
foi o maior da história. Depende da maneira que nós fazemos o serviço. Depende da maneira que eu estou aqui pregando. Depende da maneira que você está recebendo. Depende da maneira que você adora. Depende da maneira que você toca. Depende da maneira que você canta. Depende da maneira das coisas que nós estamos pensando. Tudo depende daquilo que nós queremos fazer. Era o menor serviço e foi o maior de toda a história. Amém? Já vou terminar. Uma mulher sem de nenhuma importância, mas o pastor, na visão religiosa, podia dizer, bom, esse tipo de gente vai manchar a minha congregação. Esse tipo de gente, se entrar na minha igreja, vai me dar problema. Se nós entrássemos nos valentes de Davi, que era tudo gentil e problemático. Mas um matou 300 homens, outro matou 800, outro matou um leão. E quem que era? Era gentios, que ficou ao lado de Davi quando Davi foi rejeitado. Então, você é um dos valentes de Davi? Você é um dos valentes desta hora? Que fica ao redor do rei rejeitado? Jesus é o rei rejeitado. Amém. Mas aquele pastor, que era Jesus, conhecia o espírito dela, o valor que aquele espírito carregava. Isto deve estar no pastor deste dia, o pastor de hoje, para pôr a noiva no arrebatamento. Eu gosto muito do pastor Wanderlei Vilas, que ele nunca se vangloriou com 1000 membros. Ele nunca teve aquilo como, olha que tamanho de ódio, a maior igreja da mensagem da palavra aberta no Brasil. Não. Deus não está olhando, porque tem uma retórica aí, que é do diabo, e é o que eu vou falar amanhã. Se mede o pastor, e se mede a palavra do pastor, pelo tamanho de sua congregação. Isso é a pior coisa que há. Se mede o pastor, o quanto ele é complacente, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele guarda as suas ovelhas, entendeu? Como Jesus guardou aquela mulher, que podia dizer assim, essa vai ser uma mancha, uma prostituta, na casa de pessoas aristocráticas, veja bem como é que está a situação minha aqui, olha, sai daqui mulher, vem aqui, faça esse serviço, eu vou mostrar para esse impostor, esse fariseu nojento, que a alma dele está fritando no inferno, por isso que ele não me recebe. E diz, os seus pecados são perdoados. Ela foi um pregador, foi um missionário além mar, ela foi uma grande investidora na obra, dando milhões? Nada. Ela gastou o pouquinho que ela tinha para lavar os pés e ungir os pés do Senhor. Esse é o serviço que você deve fazer. Lave os pés do Senhor e escute Ele dizer, os teus muitos pecados estão perdoados. Deus abençoe.